a gente vai compartilhando aí as informações pelo chat, tá bom? Quem vai dar aula hoje? A Bia, olha. Ah, é mesmo, é? Hoje eu só recebo salário. Hoje eu só vou ganhar o meu sem trabalhar, gente. Olha que coisa boa. Um dia na vida, né? Depois eu passo um pix para você, Bia. Obrigada. Vamos lá. Eu vou esperar o pessoal chegar. A lista de movimento circular, como que foi? Já foi entregue? Eles já estão com a lista, tá, Bia? Uhum. Se eu não me engano, o prazo de entrega dessa lista, eu queria que fosse semana passada, mas aí eu achei que eles iam ficar muito bravos comigo. Meu Deus! Semana passada, né? Eles iam xingar minha mãe, ia ser Como assim? Né? Então, a data de entrega dessa lista tá lá para o dia 4 de novembro. Olha que tristeza. Dia 4 de novembro. Olha só isso. Tá? E aí eles têm que me entregar a parte 1 e a parte 2. Ninguém entregou até agora, Bia. Olha a minha decepção. Ninguém entregou. Tá? Significa que eles nem começaram a fazer ainda. Olha aí. Glória que a Deus. Mentira! Dai, eu vou pegar no pé de vocês, ó. Na verdade, eu vou torcer para ninguém entregar, sabe, Bia? Porque eu vou ter que trabalhar em dezembro mesmo, eu não quero ficar sozinha. Pelo menos eu fico com todo mundo em dezembro comigo aqui no online. Que isso, professora? Nossa, para. Tem ponto extra hoje. Hoje tem ponto extra. Bia, a gente podia ter pedido panetone em vez de ponto extra. O que eu tenho que fazer para ganhar meu ponto extra? Comprar um panetone para mim e para Bia. Eu Não tem dinheiro nem para mim, professor. Que é isso? Eu gosto mais de chocotone. Olha lá. Chocotone, ok, tá anotado. Eu também, hein? Aí a gente faz um bem bolado depois aí com a Laurinha, né, Laurinha? Para dividir as calorias entre nós três aqui. E depois rolando ali pelo tacho. Eu vou pedir o chocotone para o segundo ano. Também acho. Fiz a correção da prova deles, dei a aula. Que merece. Primeiro ano paga, né, o chocotone para a Bia, o segundo paga para mim. Estagiário que trabalha de graça, né? Não tem nem um salário, nem um benefício aí, né? Nem pelo aprendizado, Glaucio. Pelo aprendizado. Pelo aprendizado. Tudo igual a empresa júnior, né? O aprendizado vale mais que o dinheiro. Olha isso. Não deixa os patrões das empresas ouvirem isso, senão ninguém vai ter salário. Vai considerar aí que é tudo aprendizado. A média não vale R$50, não, Vitor. Olha, a nossa média, ela está super inflacionada. Você já viu a inflação no Brasil, que ponto que está, né? Então, eu dobro o valor, professora. Está super inflacionada. E eu não sei quanto está o preço do panetone, mas você fica imaginando aí um para mim, um para a Laura, um para a Bia. Mais ou menos, né? Você faz aí umas contas, procura aí um mercadinho mais em conta, de preferência um atacadista aí, para poder fazer aí a compra dos panetones. Vamos lá, então, pessoal, temos já uns 30 aluninhos na sala. Bia, são todos seus, contando ainda comigo e com a Laura aqui na aula. Fique aí à vontade para trabalhar com o pessoal e compartilhar a sua tela. Estou desligando meu microfone, vou ficar aqui só no chat, batendo papo com os alunos, com a Laura, atrapalhando suas explicações, né? Sempre assim, os estagiários sempre batendo papo, agora vai ser a professora que vai bater papo. Da época que ela era aluna, agora chegou a minha hora de conversar durante a aula. Vai lá, Bia, são todos seus. Boa sorte. Então, vocês estão falando de conversar durante a aula, mas a aula de hoje vai ser uma super conversa, porque vocês vão ter que ficar acordados, porque vai ser, se a aula não tiver participação de vocês, não tem aula. A aula depende totalmente da participação de vocês. Então, quem quiser deixar microfone ligado, câmera ligada, conversar no chat, vamos lá. E aí, a atividade que vai ter no fim da aula vai ser referente a essa aula, mas também vai usar alguns conceitinhos de movimento circular que a Glaucia já passou para vocês. Então, vai depender aí. Quem já começou a lista já está melhor, já bem encaminhado nessa parte. Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá.
Então, não sei se vocês lembram que quando a gente faz algumas semanas já, a gente passou uma enquete para vocês, falando quem já tinha ido no circo, quem conhecia o circo, quem já tinha ido. Hoje, a nossa aula vai ser a física através do circo. Então, tudo que a gente for ver hoje vai ser relacionado ao circo. É um novo jeito de aprender física. Então, vamos lá. Para começar, então, antes de tudo, eu vou passar um vídeo para vocês, que é alguns trechos, que estão todos compilados, do espetáculo Circo dos Sonhos no Mundo da Fantasia. Para quem é de Campinas, sabe que tem um circo, né, na Lagoa do Taquaral, e é justamente esse circo. Quem quiser ir lá depois dessa aula também, para aprender física melhor, olhando o circo de outro jeito, né? Aí, tá vendo? Começou gosta de física. Gostei. Então, aí agora eu vou passar para vocês uns trechos do espetáculo. Quem nunca foi no circo vai conseguir ver. Vamos lá, então. Prestem bastante atenção, tá? E aí? Então, algumas pessoas já até comentaram, né? Mas o que vocês conseguem ver que tem em comum entre os trechos de cada atração? Como que isso está relacionado com a física, então? Já Giros, estão ficando até cambalhotas. tonto. Giro, tudo tem giro, né? Se a gente for relacionar com o que a gente estava vendo, então a gente pode falar que tudo tem movimento circular, certo? Então, quando a gente consegue ver esse vídeo, né? Todas as atrações que eu passei aqui para vocês têm alguma aplicação do movimento circular durante a realização dessa atração, certo? Aí agora vai começar, né? Vamos estudar então essas atrações. Com tudo que vocês já aprenderam então até agora, também com algumas coisas novas, a gente vai ver então essas atrações. Não vou passar todas por causa do tempo, mas acho que as principais, pelo menos. Eu vou propor algumas perguntas para a gente tentar conversar, chegar na resposta certa.
Não tenham medo de errar, certo? Errar também é importante. E toda pergunta é bem-vinda. Então, mesmo que não tenha pergunta aqui e vocês tiverem alguma curiosidade, se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu peço uma ajuda. Mas aí a gente tenta responder. Então, se vocês tiverem alguma dúvida também relacionada a cada apresentação ou a outra atração, pode perguntar, tá bom? Então, vamos começar pelo Malabares. Malabares, então. A primeira pergunta que tem aqui. Como o malabarista consegue jogar cada vez mais bolinhas para o alto? O que ele precisa fazer? Então, quando o malabarista começa lá a fazer o malabares, ele vai aumentando a quantidade de bolinha, né? O que ele tem que fazer para conseguir ter cada vez mais bolinha na mão? O que tem que mudar no movimento dele, na apresentação dele? Ser mais rápido? Todo mundo concorda que ele precisa ser mais rápido? Eu concordo, teria que ser mais ágil e ter uma boa destreza, né? A altura das Coordenação motora. bolinhas. Aumentar o Coordenação. tempo que as bolinhas passam no ar. Tipo Aumentar assim, joga mais alto, então demora mais para descer, para voltar na mão. Então ganha um espaço de tempo entre cada bolinha maior. Boa! Quando a gente pensa, então, que a gente está jogando a bolinha mais alto, né? Mais alto e ele tem que ser mais rápido, então, né? É isso que vocês estão comentando. Se a gente pensar, então, no movimento circular, as bolinhas estão fazendo um círculo, certo? No alto lá, quando ele está jogando. Elas vão circulando, cai na mão de novo, joga para cima de novo e assim vai. Então, se ele está aumentando cada vez mais alto, o que ele está fazendo em termos... Muito bem, ele está aumentando o raio do movimento, então, certo? Cada vez mais alto, essa distância aumenta, certo? Então, ele tem que aumentar o raio, certinho? E se ele está sendo mais rápido? Ele tem que ser mais rápido, mas ele tem que jogar as bolinhas. Está envolvendo o que aí? O que tem que mudar quando a gente pensa que o movimento dele tem que ser mais rápido? Além da altura, né, que envolve o raio. Velocidade. Velocidade? Então, a gente também tem a velocidade das bolinhas, velocidade angular, certinho? A gente também pode pensar na frequência do movimento, certo? Lembra a frequência, a quantidade de voltas num determinado tempo? Certo? Então, essas bolinhas têm que ir mais rápido. Então, significa que quanto mais rápido... elas têm que ir mais alto, né? As minhas bolinhas. O raio está aumentando, certo? E a frequência, então, delas... Também aumenta. Será que a frequência também aumenta? Aumenta, porque se tá mais rápido, dá mais voltas em menos tempo, né? Então tá bom. A segunda pergunta que a gente tem aí. O que será que é mais difícil de se manter estável no malabares? A bolinha, a clave, sabe a clave? Aquela que é como se fosse uma haste, assim, e aí no final fica mais gordinha, de fazer malabares mesmo? Ou a argola, que é só, então, a argola, só a parte de fora, por dentro é vazado. O que vocês acham que é mais difícil de jogar? Eu acho que é a clave. Eu também acho que é a clave. Por que vocês acham que é a clave? Não tenham medo de errar. Ah, porque parece que o espaço para você pegar nela é menor. Ela é mais pequena. Na bolinha ela é maior espaço que você pode pegar, então a chance de errar é menor, né? Pelo formato, então? É. Aí, ó, no chat falaram, pelo peso dela, porque ela não é simétrica. Exatamente, tudo tem a ver, certo? Então, a massa dela não é tão bem distribuída quanto é na bolinha, quanto é na argola, não é? Certo? A gente tem uma distribuição de massa diferente, né? Tanto o fato dela não ser simétrica, o peso, então é diferente em cada região dela. Então, onde eu pegar, onde eu for jogar, vai fazer diferença na hora. Tudo bem? Se alguém não entender alguma coisa, dá um grito aí. Porque, num certo momento, a gente não consegue mais ver a clave com clareza. Aquela hora que ele apaga a luz. A gente só começa a enxergar do nada um vulto dela.
Por que será? Tranquilo. A velocidade aumenta, a velocidade de rotação dela, certinho. E também ela está dando mais volta num determinado tempo, certo? O que é isso, então, que está aumentando? Quanto mais voltas a gente dá num tempo menorzinho. O F, a frequência, certinho. Então, só no Malabares, olha aí quantos conceitos físicos a gente já conseguiu discutir, certo? Então, ventilador é um exemplo. Boa, é a mesma coisa. Só vê o vulto, né? Quanto mais rápido ele vai, tá aumentando a frequência também, certinho. Então, quais conceitos físicos a gente consegue relacionar a essa tração? Aí vocês já falaram, raio, frequência, velocidade angular, certo? Vamos para o próximo. Ó, se alguém quiser perguntar alguma coisa também sobre malabares, pode perguntar, certo? Certo. Oi. Let's go. Oi? Bora pro próximo. Então vamos lá. Falou que tava tudo bem. Ué? Tava animada, muito silêncio. Muito silêncio. Liguem suas câmeras. Não, aí já é demais, pô. Tá de pijama, tudo mão lambento. Pode ligar o microfone. Vamos lá. A próxima é a dos bambolês. Vocês viram lá a moça jogando bambolê, fazendo bambolê com um monte de bambolê, né? Então, a primeira. Essa artista, ela precisa fazer algum movimento enquanto o bambolê gira? Quem aqui sabe brincar com o bambolê vai saber, né? Então, vamos lá. Quando a gente está brincando de bambolê, a gente tem que fazer algum movimento ou a gente fica paradinho? Eu também sou péssima, eu nunca aprendi. Fazer pura física. A gente gira, Não, a gente movimenta a nossa cintura. mexe a cintura. Certo, então ela precisa fazer um movimento, né? Ela faz esse movimento de mexer a cintura. E é como? É para frente e para trás que ela mexe a cintura? Eu não sei, porque nas duas eu sempre acabava caindo, então eu nunca sei qual é o certo. Aí, ó, então estão falando que a gente tem que mexer a cintura em movimento circular. Então ela sempre vai rebolando, certo? Para conseguir mexer nesse bambolê. Então todo mundo concorda que tem que fazer um movimento circular, né? Por que será que a gente tem que fazer um movimento circular quando a gente vai mexer com o bambolê? Alguém sabe arriscar? Porque para ele também fazer o mesmo movimento, já que seria praticamente o mesmo eixo. Isso, então a gente está funcionando como um eixo para o bambolê rodar, certo? E aí a gente faz esse movimento circular, aí o Enzo falou, para influenciar no movimento do bambolê. É mais ou menos isso mesmo, a gente está tentando dar um impulso para ele continuar rodando, certo? Então a gente tenta lá ajudar ele a girar. Será que se a gente girar em qualquer velocidade angular, então, faz diferença? Em qualquer frequência faz diferença? Ou tem que ser uma frequência certinha, será? Eu acho que tem que ser numa certinha, porque quanto mais lento você gira a sua cintura, o bambolê vai acabar caindo no chão. Exatamente. Se a gente girar muito rápido, então, ele vai cair. Se a gente girar muito devagar também, certo? Quem sabe usar bambolê tem que sempre girar na mesma velocidade lá, na mesma frequência. Essa velocidade, essa frequência tem que ser exatamente a mesma frequência que o bambolê está girando, certo? Então aí vai uma dica, quem não sabe do bambolê. Eu não tenho bambolê para testar, nunca consegui aprender, mas a gente tem que sempre rebolar na mesma frequência que o bambolê está girando, certo? Vamos lá. O que é necessário para que todos os bambolês possam girar ao mesmo tempo, então? Todos eles têm que estar o quê? Sincronizados? Sincronizados com a mesma frequência, certo? E a gente também na mesma frequência deles. Certo? O que deve ser mais difícil será usar um bambolê maior, então um grandão, ou um menor, um pequenininho? O que vocês acham? Menor é mais difícil porque você tem que girar mais rápido?
Maior, porque tem mais chance de cair? E aí? O Vinícius acertou. O menor é bem mais difícil, porque a frequência do menor vai ser maior, não é? Então, você tem que girar bem mais rápido, certo? Lembra daquilo? Da relação entre a frequência e o raio? Então, quanto maior o raio, vai ser menor a frequência dela. Ela vai demorar mais para completar uma volta inteira, certo? E aí, a gente não precisa girar tão rápido, mas também não pode ser tão devagar, senão ele vai cair também. Tem que ser certinho na frequência. Então, quais conceitos físicos aí a gente tem nessa tração que a gente conseguiu citar? Acoplamento de polias. Acoplamento de polias acho que ainda não entra, né? A gente ainda não tem duas no mesmo eixo, assim? A não ser que a gente pense que a gente é um eixo para o bambolê, certo? Aí pode até ser. E aquele monte de bambolê em volta da gente. Só que normalmente no acoplamento de polias, o eixo tá paradinho, certo? E a gente tem que mexer junto. Então a gente não pode ser exatamente um eixo, porque a gente está mexendo também. Mas tem frequência, tem raio, tem velocidade angular, certo? Então, tudo isso aí também está envolvido no bambolê. Tecido acrobático. Vocês conseguiram perceber lá que quando tem aquelas 3 moças no tecido girando, elas jogam um monte de papelzinho? Vocês conseguiram ver isso? Não, vou passar de novo então esse pedacinho para vocês. Vamos lá. Nesse pedaço. Aqui, ó. Ó. Tá vendo o papelzinho caindo? Agora deu para ver? Aham. Deu? Então vamos lá. A primeira pergunta. Quando esse papel laminado, né, ele é jogado, ele cai em linha reta? Não. Como que ele cai? Ele não cai girando? Circular? Ele cai girando, né? Ele espalha todo porque ele vai cair no meio girando. Por que será que ele cai girando? Que a mulher tava girando? Porque mulher o tava tecido girando. girando. E o papelzinho tava nela? Aham. Né? Então, esse meu papelzinho, ele também tem uma certa velocidade angular, não é? Certo? Lembra lá quando a gente tem um movimento linear, que tinha lá a bomba que estava dentro do avião, e aí quando ela caía, ela também tinha uma certa velocidade para frente, porque ela estava dentro do avião? Lembra desse exemplo? Sim. Aqui é parecido, só que a gente está pensando no círculo. Então, a moça, ela estava girando, ela tinha velocidade angular, né? Uma velocidade angular inicial. Quando o papelzinho, ela joga o papelzinho, esse papelzinho também tem a mesma velocidade angular inicial, né? E aí ele tende a girar também. Ele só para de girar porque daí entram outras forças, né? Entra o atrito com o ar, a gravidade faz ele cair, mas ele cai girando, porque ele também tinha uma velocidade angular. Tudo bem? Porque no início desse movimento todo, parecia que elas não estavam sincronizadas. Vocês viram que a do meio parecia que não estava sincronizada? Uhum. Por que será? Porque estavam girando em velocidades diferentes? Provavelmente sim. Ou a gente pode falar também que elas partiram de frequências diferentes, né? Elas estavam com frequências diferentes. Ou às vezes elas até estavam com a mesma velocidade, mas cada uma começou o movimento de um ponto. Então, quando uma estava lá no começo da trajetória, a outra já estava no fim, certo? Então, pode ser que elas partiram de posições angulares diferentes também. Tudo bem? Todas elas estavam fazendo a mesma volta. Mas pode ser que alguma começou de uma ponta, a outra começou da outra. Pode ser que a frequência não estava batendo, a velocidade não estava batendo, certo?
Vocês percebem que sempre que a gente fala de frequência, a gente fala de velocidade angular também no giro? Sim. Sim. Pode ser também que o raio delas era diferente, né? Uma estava fazendo um movimento maiorzão do que a outra. Quanto maior o meu movimento, né? O círculo que eu tenho que completar, mais devagar eu vou girar, não é? Sim. A terceira pergunta. O sentido do movimento é o mesmo para as três? Todas elas estavam girando para o mesmo lado? Olha, eu não lembro, viu? Então vamos lá ver. E aí? Ó, eu acho que sim, né? Sim. Todas elas estavam girando no mesmo lado, né? Pra gente, quando a gente olha assim na tela, elas estão girando no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Todo mundo concorda? Pra mim é o horário. Vamos Não, ver então. pera. Anti-horário. Confuso. Tá no anti-horário. Anti-horário, né? Anti-horário. Assim. Será que para Uhum. qualquer pessoa sempre vai estar no anti-horário? Não. Se a pessoa estiver do lado contrário, vai estar horário pra ela. Então a gente tem essa diferença, né? Quando a gente pensa no sentido do movimento, importa o lado? Então vamos lá, ó. Se uma pessoa, a gente tem dois observadores, um deles está vendo o movimento de cima e o outro de baixo. Eles vão enxergar o mesmo sentido? Não. Não, né? Então, o sentido do movimento depende sempre do referencial, certo? Se a gente olhar de cima, se a gente olhar de baixo, tem essa diferença, né? Vamos pensar, ó, a gente tem alguém girando aqui. Vou fazer aqui com essa mão. Se alguém olha de cima, tá vendo que tá girando, ó, nesse sentido, sempre no sentido horário. Se alguém olha de baixo, vai ver girando no sentido contrário, ó. Certo? No sentido anti-horário. Depois vocês podem fazer o teste. Uma roda de bicicleta, por exemplo. Fica de frente dela, depois fica de trás. Cada hora de um lado dela. Você vai ver que mesmo ela girando para o mesmo lado, dependendo do seu referencial, ela sempre vai girar contrário. Tudo bem? Então, para vocês lembrarem, sempre o sentido do movimento angular depende do referencial que a pessoa tá, certo? Então, quais conceitos físicos a gente consegue ver aí no tecido acrobático? Aí se Frequência. complicou, hein? Frequência. Velocidade angular. Esses estão em todas, né? O raio do movimento, certo? A gente também consegue pensar no sentido, a gente viu a posição angular, velocidade angular inicial, né? Então, tem a inicial, depois ela foi diminuindo, então a gente pode pensar também que tem uma aceleração angular. Lembra, toda vez que tem a variação da velocidade, tem aceleração? Então, tem um monte de coisa que a gente consegue observar aí também. Vamos para o próximo. As bicicletas. Então, aquele cara lá andou em um monte de tipo de bicicleta, né? O equilibrista. Para ele andar mais rápido, o que ele precisa fazer? Não só ele, né? Todo mundo que anda de bicicleta. O que a gente precisa fazer quando a gente quer ir mais rápido? Pedalar? Pedalar mais rápido? Acelerar. Aumentar a velocidade. Acelerar, né? Então, quando ele pedala, ele está aumentando a velocidade, ele está acelerando, certo? Beleza, então. Quando ele salta da roda, por que ela continua girando? Vocês lembram disso? Vamos lá no vídeo.
Aí, ó, ele pulou e ela continuou o movimento, como se ele estivesse em cima dela ainda. Depois tem essa outra bicicleta também, né? Uma bicicleta em L. E a bicicletinha do final. Então, voltando lá. Quando ele salta dessa roda, por que ela continua girando, então? Esse cara é incrível. Porque ela mantém o movimento, porque o corpo tende a ficar em movimento. Algumas pessoas estão falando isso, né? Verdade? Contorcionista é muito bom. E aí? Todo mundo consegue pensar nisso? Então, ela tende a manter o movimento, a continuar o movimento. Aí ela vai continuar girando? Segundo uma das leis de Newton, se está em movimento, tende a manter em movimento, a não ser que alguma coisa impeça de manter esse movimento. Lei da Então, inércia, né? será que está envolvida a inércia, então? Deve ser muito legal o acoplamento das engrenagens da bicicleta. A Glaucia comentou aí. Aí puxa já para a nossa terceira pergunta, então. Como que é o sistema de transmissão desse monociclo em forma de L? Como será que é esse acoplamento de polias? O que vocês acham? Engrenagens? Eu não faço a mínima ideia o que acontece ali. Só sei que deu certo, mas eu não faço a mínima ideia. Viu? Vamos analisar, então? A pessoa movimenta com o corpo, não é? E aí? Será que tem um monte de engrenagem aí, ó? Eu esperei o circo esvaziar e eu pedi pro moço vir trazer a bicicleta dele para tirar umas fotos. Ele tá A cara do colaborando moço, no coitado. trabalho. Então, vamos ver como que funciona esse sistema, né? Tem esse um eixo acoplamento. passando nesse cano aí do meio, né? Tem o quê? Um eixo passando nesse cano amarelo aí. Tem um eixo? Que tipo de eixo? Ah, ele pedala, ele move aquela engrenagem ali da ponta, aí essa correia, ela move esse eixo e o eixo passa a energia para essa rodinha aí. Acho que é assim. Então, um tá transmitindo pro outro, será? Então, vamos ver pela outra Acho que é foto. isso. Vamos lá. Não seria, Aqui, tipo, ó, tem assim... do outro lado, ó. Bem parecido do outro lado, né? Vamos ver por aqui, então. Ó. O que é isso daqui que a gente tem? Bem aqui. Uma Correia. Uma correia. Então, aqui, ó, a gente tem uma correia, certo? Então, a gente pode falar que essas duas engrenagens aqui, essas duas polias, elas têm um acoplamento por correia. Correto. Vocês lembram o que era especial no acoplamento por correia? O que tinha nele? Velocidade linear é igual? Velocidade linear é igual, né? Então, ele vai pedalar aqui com uma certa velocidade, né? E essa velocidade linear que ele pedala vai ser transmitida exatamente igual para aqui de baixo, certo? Certo. Agora vamos voltar nessa daqui do meio, que aqui a gente já viu o que aconteceu. Agora vamos pensar nessa daqui do meio. Ela tem que passar o movimento de algum jeito daqui para cá, né? Porque a roda está desse lado. É um eixo? É um eixo? Ou é uma correia? É um eixo. É um eixo. Não tem correia aparente. É um eixo, né? E aí, ó, toda vez aqui, eu não consigo dar mais um para vocês, mas, ó, não sei se vocês conseguem ver bem. Aqui, ó, essa engrenagem que a gente tinha, ela é completamente soldada nesse cano. E esse daqui também, lá dentro. E aí, lá dentro, a gente tem um eixo que ele tá girando junto. Então, toda vez que essa engrenagem daqui girava, ó, essa daqui girava,
esse cano que passa aqui por dentro gira junto. E aí, essa outra engrenagem também está grudada no cano. Então, ela também está girando junto. Toda vez que essa gira, certo? Certo. Então, a gente tem um acoplamento por eixo fixo aí. Uhum. E o que acontecia nesse acoplamento por eixo fixo? Ele tinha uma corrente. Mesma frequência? Mesma frequência. E aí, se a gente pensar em termos de velocidade, lá no primeiro a gente tinha a mesma velocidade angular, não é? Mesma velocidade linear. Nesse é a mesma angular, né? Nesse é a mesma angular, certo? Se for a mesma frequência ou não, aí a gente tem que pensar também no raio da polia, né? Lembra que depende também do raio? Pode ser que tenha diferença, certo? Mas a gente sabe que a velocidade angular dela sempre vai se manter. Tudo bem? Como as duas aqui têm o mesmo tamanho, então é tudo igual para elas. Beleza? E aí, por último, tem esse outro pedaço, que vem desse lado até a bicicleta, que é o que vai fazer a bicicleta girar. Que tipo de acoplamento é esse daqui, por fim? Correia. Correia. Então, o que se mantém nessa última de novo? Velocidade linear. Velocidade linear, certinho. Então, a velocidade que esse cara vai pedalar aqui, ó, vai ser transmitida para essa, que vai transmitir para cá e que vai transmitir para cá, certo? Certo. Todo mundo conseguiu ver? O que você falou, Thiago? Eu perdi a mensagem? Ah, do eixo, de ter um eixo aí no meio desse cano amarelo. Isso, tem um eixo exatamente aqui nesse cano amarelo. Essa bicicleta aqui, ele falou que foi ele que construiu. Então, se vocês quiserem pedalar uma bicicleta em L, aí é só fazer. Tá fácil. Só colocar duas correias fazer e uma eixo coisa, fixo no pedalar é meio. outra. Certo? Não, o cara é um gênio, viu? Então, como é o sistema de transmissão desse monociclo em forma de L? Então, a gente tem 2 acoplamentos por correia e 1 acoplamento por eixo fixo, certo? Quais conceitos físicos a gente consegue relacionar, então, com essa atração? Tem vários, né? Acoplamento eixo, acoplamento de correia, frequência, velocidade angular, linear. Então, tem um monte, né? Raio também, certo? Mas, vamos lá. A gente ainda ficou com uma dúvida aqui, né? Por que a roda continuou girando, será, então? Algumas pessoas falaram que era inércia, que era porque ele tendia a se manter, mas a gente ainda está com essa dúvida. Vamos ver se mais para frente ela é esclarecida. O último, força capilar. Vamos lá. Não sei se vocês conseguiram reparar que estava preso no cabelo do artista. O último. Ó. Então, vamos lá. Voltar para a pergunta. O que ele faz para ele conseguir girar mais rápido? Alguém conseguiu ver? Ele fecha os braços e as pernas. Ele Aí o segura centro de gravidade, eu não sei explicar, o centro de gravidade parece que fica mais assim, no mesmo ponto, cada vez mais concentrado. Aí o negócio gira mais rápido. Diminui o Então, raio dos também. braços, Eu acho que ele aumenta a fica mais frequência. aerodinâmico. Então, Eu acho que é porque como ele fecha os braços e as pernas, aí parece que o raio fica menor, aí aumenta a frequência. Então, ó, foi uma super resposta, né? Então, ele se encolheu, quando ele se encolhe, o raio do movimento fica menor, né? E aí ele gira mais rápido, aumentou a frequência, certo? E o que ele faz para parar de girar? Aumenta o raio. Aumenta o raio. Ele abre os Aumenta o braços. raio, abrindo o braço? Abrindo os braços, abrindo as Braço, pernas. perna. Então, vamos ver de novo. Vamos lá.
Então, ele abriu tudo, né? Parou, certo? Mas ele se Certo. encolheu e voltou a girar de novo. Uhum. Muito doido, não é? Porque ele já tinha parado. Tava muito devagarzinho. E aí, quando ele se encolheu, ele voltou a girar super rápido, certo? Todo mundo Certo. consegue ver, então? Se Aham. encolhe, ele gira rápido. Quando ele abre o braço, ele para de girar. Já viram aquelas patinadoras no gelo? Quando elas querem girar muito rápido, elas se encolhem todas também? Sim. Uhum. O balé também, né? Também, exatamente. A bailarina também, né? Então, toda vez que ela se encolhe, ela consegue girar mais rápido. Quais conceitos físicos a gente consegue relacionar essa atração, então? Frequência, raio Hum, e velocidade? e velocidade? Boa. Mas por que será que quando... Por que isso acontece, será? O que tem a ver isso do raio com a velocidade, com a frequência? Dá para fazer na cadeira de escritório, verdade? Aí, ó. Estão falando que já viram. Então, agora que vocês entenderam mais ou menos como funciona, vou apresentar um novo conceito para vocês, que vocês ainda não viram. Então, agora entra aí a teoria, Aí, ó. né? Um novo conceito, certo? Vai ser muito importante para a próxima atividade. Então, se alguém ficar com dúvida, pergunte, tá? Então, para a gente aumentar a velocidade de rotação, então, né, a nossa velocidade angular, a gente não precisa tomar um novo impulso, igual lá, o artista que estava preso no cabelo. Ele não precisou ter um impulso de novo. Ele só se encolheu todo, né, aproximou o braço do corpo, e isso já fez ele girar mais rápido. Então, como será que isso é possível? Toda vez que o braço do artista está aberto, a massa dele fica distribuída, não é? Quando a gente tem uma certa massa no nosso corpo. Toda vez que a gente se encolhe, a gente está concentrando a massa no mesmo lugar. Alguém até falou isso, né? Toda vez que fica mais encolhido, fica concentrado. Então, se a gente se encolher muito, 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 a gente está colocando toda a nossa massa ali numa bolinha. Se a gente se abre, a gente está distribuindo a nossa massa no espaço, certo? Toda vez que isso acontece, então, a gente pode colocar em um novo conceito. Por enquanto, eu vou chamar ele de dificuldade de giro. Como assim? Se eu abro o braço, eu tenho uma dificuldade de girar que é maior, né? Fica mais difícil de girar quando eu tô com o braço aberto. Quando eu tô toda encolhida, fica mais fácil de girar. E aí, eu consigo girar mais rápido. Tudo bem? Essa dificuldade de giro, ela tem um nome. Isso daqui, acho que vai ser importante para vocês também no técnico. Chama momento de inércia. Como assim, então? A gente não chama de dificuldade de giro. Ela tem esse nome específico, momento de inércia. Mas é literalmente isso. Será que é mais difícil de girar ou não? Então, esse momento de inércia, ele está bem relacionado com a nossa massa, com a massa do corpo, certo? E como que ela está distribuída em torno do eixo que a gente gira. Então, lá o cara, quando ele está girando, né, com a força capilar, ele está girando em torno dele mesmo? Tudo bem? Então, lá ele tem um eixo, que ele gira em torno dele mesmo. Quando ele abre o braço, ele está distribuindo a massa dele longe desse eixo, né? A gente tem movimento de uma força no técnico. Então, provavelmente vocês vão ter isso. Eu acredito que sim. Vocês vão distribuir ao longo do eixo, certo? E aí, quando ele se encolhe, ele está se aproximando toda a massa dele perto daquele eixo onde ele gira. Então, isso faz com que essa dificuldade de giro diminua, seja mais fácil de girar. E aí, a velocidade dele aumenta. Então, cada vez que o momento de inércia diminui, ou seja, a dificuldade de girar diminui, ele consegue girar mais rápido. Então, a gente fala que são grandezas inversamente proporcionais. Porque o momento de inércia diminui, a velocidade de giro aumenta. Se o momento de inércia aumenta, a velocidade de giro diminui.
Tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Sim, Então, quanto mais concentrado a massa estiver no eixo, maior vai ser a velocidade de giro. exatamente. E essa velocidade de giro, a gente também chama ela como? Velocidade angular? Velocidade angular, certinho. Tudo bem? Então, o momento de inércia e a velocidade angular são inversamente proporcionais, certo? Quanto maior o meu momento de inércia, menor a velocidade angular, porque é mais difícil de girar. Tudo bem? Toda vez que vocês pensarem em momento de inércia, pensa lá na dificuldade de girar. Bom, então elas são inversamente proporcionais quando uma diminui, a outra aumenta. Quando uma aumenta, a outra diminui. Elas têm que ficar meio constantes, não tem? Porque senão uma vai aumentar muito enquanto a outra diminui só um pouquinho. O que vocês acham? Qual é a pergunta? Que será que elas mantêm uma certa constância? Por exemplo, quando uma aumenta, a outra já diminui? Ou será que tem que aumentar muito a outra para diminuir a outra só um pouquinho? Eu acho que você está falando do quê? Do momento, inércia e da velocidade angular? Exatamente. Isso? Eu acho que é na hora mesmo. Na hora. Quando ele fecha o braço, na hora ele já começa a girar mais rápido, então? Ah, não, eu acho que tem que ter Olha, acumula velocidade. Então, na hora que ele fecha o braço, ele se encolhe, a velocidade dele já aumenta, né? E na hora que ele abre o braço, também ele já para, certo? Até falaram pelo vídeo na hora. Vamos ver. A Laura. Eu já comento desse caso já. Então, a gente tem essa constância entre eles, né? Quando um aumenta, o outro já diminui. A hora que ele abre o braço, aumentou o raio, o outro já, a velocidade dele já diminui um pouquinho. É sempre, então, constante. Para a gente ter essa constante, então, o que a gente vai fazer? A gente pode multiplicar o momento de inércia pela velocidade angular de um corpo. Toda vez que a gente fizer isso para o mesmo corpo, a gente sempre vai ter o mesmo valor. Então, os dois são inversamente proporcionais, né? Quando um aumenta, o outro diminui. Então, sempre que a gente multiplicar eles, vai dar o mesmo valor. Tudo bem? E esse mesmo valor a gente chama de momento angular. Então, aí um novo conceito para vocês também. A gente viu o momento de inércia, e agora a gente tem, quando o momento de inércia é multiplicado pela velocidade angular, a gente encontrou o momento angular. Misturou os dois, tá vendo? Momento do momento de inércia e o angular da velocidade angular. A Laura comentou aí, ó. Tem um problema clássico que é uma rampa. A gente tem um cilindro oco e um que é exatamente igual, a mesma dimensão dele tudo, só que ele tá com a mesma massa. E aí pergunta qual que desce mais rápido a rampa, né? Depois, eu não sei se a Glaucia vai continuar explorando esse tópico com vocês, mas acho que é legal fazer essa pesquisa aí. Eu acho que é legal vocês fazerem um experimento antes. Eu acho que vale a pena. Vamos lá. Então, o momento angular. Se a gente pegar, então, o momento de inércia, normalmente ele é representado pela letra I, tá? Então, esse é o símbolo do momento de inércia, uma letra I. E a velocidade angular, que vocês já estão acostumados, que é o ômega. Quando a gente multiplica os dois, então, a gente tem um cara que chama L. E esse L é o momento angular. Tudo bem? Lembrando que ele é sempre constante para o mesmo corpo, tá? Então, se a gente multiplicar esses dois, ele vai sempre se conservar. Se ficar muito difícil de entender o que é o momento angular, igual lá o momento de inércia, a gente pensa na dificuldade de girar, o momento angular, a gente pode pensar na quantidade de rotação que ele tem, na quantidade de giro. Então, o momento angular alto significa que ele tem uma quantidade de giro alta. Tudo bem? Ele tem um potencial ali de girar bastante, certo? Se alguém não entender, avisa. E aí, vem uma pergunta, né? Num sistema isolado, esse valor pode mudar? Então, já tem aí a resposta.
Não, não pode mudar. Ele é sempre conservado, né? Quando um aumenta, o outro diminui. Nunca acaba. Vocês já ouviram falar de energia? Mais para frente vocês vão ver também que a gente fala que a energia nunca se cria, ela sempre se transforma. O momento angular é parecido. Ele não pode ser criado do nada e ele não pode acabar do nada. Ele vai sempre se conservar. Então, no máximo, ele está se transformando em outra coisa. Tudo bem? Aí vem a pergunta. Por que, então... Por quê? Quando a gente senta numa cadeira giratória e a gente empurra alguma coisa ou uma outra pessoa, a gente gira. Se a gente estava parado, será que esse giro foi criado do nada? Alguém consegue responder isso? A força dos nossos braços se transformou em um outro tipo de energia. É isso, né? Mas esse giro? Porque antes a gente não estava girando, não é? Certo. E aí? Veio da onde? Porque ele tem que se conservar. Ó, eu tô numa cadeira giratória. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tô numa cadeira giratória. E aqui na minha frente tem uma mesa. Tudo bem? Vou empurrar a mesa, ó. Girei. E aí? Por que será que eu giro? Será que é porque, tipo assim, se a cadeira não consegue transferir todo o movimento para trás e ela acaba transferindo uma parte do movimento para rotação? E se a gente tiver uma pessoa do lado da outra e a gente se empurrar em cima de uma cadeira? Ó, aqui tem um exemplo, né? Os dois vão rodar, não vão? Então, se ao invés de se eu tivesse empurrado aqui uma mesa, eu tivesse empurrado outra pessoa numa cadeira, nós dois a gente ia rodar, não ia? Certo? Certo. Aí, ó, vem a pergunta, né? Conservação do momento angular, então. Essa pergunta, então, será que veio do nada, esse momento angular? De certa forma, ele se conservou também. Qual que é a regra do momento angular? Toda vez que uma coisa gira para um lado, outra coisa precisa girar no sentido contrário. Sempre. Tudo bem? Para se conservar. Então, lá na cadeira, quando um gira para um lado, empurra e gira, o outro também tem que girar, só que ele tem que girar no sentido contrário, certo? Por quê? Aí é como se um compensasse o outro. Um dá certo no outro, e aí é como se zerasse de novo. Vamos supor lá que tem um ratinho. Já viram aquele rato na roda de hamster? Não sei se alguém aqui tem hamster ou um ratinho. Aí, a Laura tem. Todo mundo já viu aqueles ratinhos que ficam correndo em roda de hamster? Sim? Toda vez que esse ratinho corre, então, né? Ele tá lá parado. Quando ele começa a correr, a roda gira também, não é? Então, ele tá lá empurrando a roda. Ele corre para frente e a roda gira para trás. Por isso que ele nunca sai do lugar, não é? Porque ele tá indo para frente, mas a roda tá indo para trás. Certo? Então, o momento ali também está se conservando. Tá cada um num sentido diferente. Olha lá, tá vendo? Às vezes gira tão rápido, né? Ele não aguenta. E aí, quando ele corre, ele acaba indo para trás junto. Certo? Mas então, sempre que uma coisa gira para um lado, a outra gira para o outro também. Aqui na minha cadeira, então, por que a minha mesa não saiu girando? Fala assim, eu tô girando para um lado, mas por que não girou do outro? A minha mesa tá na terra, tudo bem? A massa, isso, ela tá apoiada. A massa da terra, o raio da terra nem se compara com o meu. Então, eu girei, mas eu posso falar que eu girei a terra também. Mesmo que tenha sido só um pouquinho, que ninguém nem consegue perceber, eu girei a terra. A cada vez que eu empurro que eu giro, eu estou transmitindo um sentido contrário de giro para a minha mesa, que, por sua vez, transmite para a terra. Tudo bem? Então, sempre uma coisa gira, outra tem que girar no sentido contrário. Mesmo que a gente não perceba, porque na maioria das vezes as coisas estão apoiadas. E aí a terra compensa isso. Beleza?
E aí a gente tem uma lei que chama Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento Angular. O que ela diz? Que se a gente tem um sistema isolado, então não tem uma força externa, não tem resistência do ar, não tem atrito, a quantidade de movimento angular sempre se conserva, certo? Então, uma coisa gira de um lado, a outra sempre gira para o outro. Beleza? E aí, para a gente terminar, então, lembra que a gente falou que ficou sem resposta aquela pergunta? Por que será que quando o cara pula da roda, ela continua girando? É por conta da conservação do momento angular. Então, quando ele pulou lá da roda, ela continua o movimento. Porque ele, hora que ele salta, ele transmite o movimento para a Terra, né? E aí não faz diferença. Mas a roda, ela ainda tem um pedacinho lá daquele movimento que ela tem que conservar. E aí ela continua o caminho dela normalmente, porque o movimento dela está conservado. A algum momento ela pode parar, porque não é um sistema isolado, né? Tem atrito, tem ar, resistência. Aí não vai ser perfeito, mas mesmo assim a gente consegue ver que ele ainda se conserva. Tudo bem? Então aí é um outro tipo de conservação, né? A conservação do momento angular. Beleza? Isso era o que eu tinha para passar para vocês, de teoria, de discussão. Quero agradecer quem participou. Se vocês tiverem alguma pergunta, aproveitem, que a gente ainda tem 5 minutos antes da atividade começar. Glaucia, Laura, quiserem falar alguma Atividade? coisa? Tem uma atividade agora sobre essa aula, aqui vale ponto extra, 1 ponto na média. Nossa. Se vocês já Achei quiserem que era ir ali ganhar no... ponto só por assistir a aula, poxa. Interagir. Mas aí tá fácil, né? Mas é bom, ó, você interagiu, você tirou suas dúvidas, agora consegue pensar na aula. Creio que a gente já pode encaminhar eles para atividade, Bia, se eles não tiverem mais nada para perguntar. Assim, eles ganham aí um tempinho para responder e depois a gente se despedir. Vamos ver se rola aí. Tá lá no Class já? Tá liberada? Como é que tá? Vou liberar agora. Joia. Então, pessoal, a atividade extra tá lá no Class da sala de vocês. Bia, você consegue abrir o Class aí para compartilhar para eles e mostrar aí onde está a atividade? Né? É para fazer agora, Vitor. E o tempo é 10 ou 15 minutos ou 5? Qual que é o tempo que eles têm para... É o que? Um Forms? É um Forms. Ó, ufa. Tá aqui a atividade, é um Forms, tá? São 2 perguntinhas, vocês têm até as 10h30 para responder, tudo bem? Cada pergunta vale meio ponto, direto na média, então é ponto extra. Só vou pedir para vocês fazerem individual, né? Eu sei que é meio difícil vocês fazerem as coisas individual, mas não custa reforçar. É importante que vocês façam individual para a gente conseguir avaliar bem se vocês conseguiram entender a aula, tá? Então, são 2 perguntas. E, caso vocês não saibam a resposta, por favor, não deixem em branco. Escreve assim, não sei responder, não sei a resposta, alguma coisa do tipo. Só não deixe em branco, tá bom? Tem que estar todo mundo acordado, senão não vai saber responder. Então, aqui tem as instruções, ó, eu já dei mais básico, tá bom? Aí vocês podem responder. Se quiser fazer alguma pergunta aqui sobre a atividade, pode perguntar, desde que não seja a resposta. Ok, então o pessoal está respondendo. Eu tirei a chamada pelo Meet já, aqui pela lateral. Então, quem estava presente aí assistindo a sua aula, Bia, já está com a presença marcada, porque eu consigo ver todas as pessoas que estão aqui na aula, tá certo? E aí, um bom trabalho nessa atividade para vocês. Bora lá responder. Posso fazer um comentário para animar o pessoal desse assunto? Eu acho tão legal esse assunto de momento angular, de movimento circular, né, de forma geral,
Hoje mesmo eu estava dando uma aula particular de mecânica clássica 1, que é matéria, né, de graduação de segundo ano para física, engenharia, tudo tal. E o tema da aula foi justamente esse. É muito legal o quanto a gente recupera muita coisa que a gente aprende no ensino médio, né, para assim, né, para o ensino superior, né? Que bom. Sim, física sempre presente, inclusive no circo. Sempre Exatamente. presente. Agora, quando vocês forem no circo, vocês não vão ficar prestando atenção. Ai, que legal aquela atração. Vocês vão olhar para a física, vocês vão ver movimento circular. Movimento angular. O tempo todo agora só vai ver movimento circular. E depois pedir para tirar foto das bicicletas. Isso. Eu Só queria que ter tirado foto da bicicleta quando eu estava Vou lá. ficar agora eu vou ficar prestando atenção nos eixos e nas engrenagens das bicicletas. Muito obrigado, Beatriz. Na hora que eu vi as bicicletas, eu comentei com a Bia. Falei, nossa, tem uma bicicleta lá muito legal. Eu amei a bicicleta do Karen L. Achei fantástico. muito legal mesmo. Pode submeter, enviar a avaliação. E aí eu não sei se a Glaucia vai querer que vocês Ah, fiquem. eu vou querer que eles fiquem aqui até meia-noite. Ah, então tá bom. Para a gente continuar aqui a nossa aula, né? Sim, você falou, professora, que já aconteceu isso daí. Eu vou continuar, né, a aula, vou passar a lista agora de momento angular, de momento de inércia, com mais 40 exercícios para ir. Professora. 40 exercícios, a gente vai ter que ir até 5 horas da manhã. A felicidade geral de vocês. Não, brincadeira, pessoal. Quem já terminou, concluiu o envio, uma boa noite, um bom descanso. Muito obrigada aí pela presença na aula. A gente se vê de novo na aula de quarta-feira, tá certo? E até mais. Muito obrigada de verdade. Obrigada, gente, pela atenção, pela participação. Obrigado pela aula. Boa noite, professor. Boa noite, Bia. Boa noite. Boa noite. Quando estiver terminando, já pode ir saindo. Boa noite, Bia. Boa noite, professora. Boa noite, Laura. Boa Obrigado Boa pela noite. aula, Bia. Boa noite. Obrigado. Até a Obrigada a próxima. vocês. Obrigado até pela então. aula. Boa noite. Ô, Bia, eu tenho uma dúvida. Oi. Quando se fala assim no raio do corpo da pessoa, você tá citando o centro de gravidade dela? Não sei o que é o raio. Aí você tem que pensar o que será que é o raio. Raio é a mesma coisa? Será que centro de gravidade?
Aí complica. Não tem problema não ter usado termos técnicos. Se, o importante é saber explicar o que está acontecendo. Eu consegui usar alguns termos técnicos na primeira, na segunda eu já fui, já fui improvisando um pouco. Eu esqueci aquele termo que você tinha falado, da velocidade lá. Os conceitos novos que eu tinha comentado hoje eram momento de inércia e momento angular. Isso, momento de inércia. Mas eu já mandei já. Cris, muito obrigado pela aula, viu? Até a próxima. Tchau, tchau, Glaucia. Tchau, tchau, Laura. Tchau. Bye, bye. Tchau, gostei muito da aula, viu? Vou dormir. Até Que bom. mais. Boa noite. Bia, eu vou, assim que terminar a gravação dessa aula, amanhã passar ela para baixar ela, né? Converter ela para o app do YouTube e colocar o link dela no e-book da sala. Eu não sei se você tem o link do e-book do primeiro ano, caso você não tenha, aí você me avisa que eu passo o link para você, porque eu não sei se você vai precisar dessa aula gravada depois para ver com a Beth, não sei como é que você vai lidar, né? E eu sei que o Meet me manda todo o bate-papo do chat e também manda para mim a lista de presença. Então, eu encaminho esse e-mail depois também para você, caso você também precise aí da relação de alunos ou de alguma informação que apareceu no chat de conversa, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Beleza. Muito obrigado aí, Bia, pela aula. Tchau, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Alisson.
Bia, eu vou encerrar a gravação da aula. Eu acho que o Adriano e o Lucas, eles não vão fazer perguntas aqui no momento, então eu estou encerrando a gravação, tá? Tá certo.